Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui, estamos entrando. Já já a professora já está online, já está aqui com a gente, professora Valéria. Vamos iniciar nossa conversa de hoje, né? Ontem tivemos nossa primeira live, né, que faz parte do projeto, das ações do Educar para Proteger, segundo Educar para Proteger. E aí nós hoje, ontem tivemos aqui com a gente a Adriana Duarte, mais conhecida como Mana, ela representando a rede de enfrentamento aqui de Pernambuco, do estado. Foi uma conversa muito boa, né? Um bate-papo muito legal. E aí ela falou um pouco sobre a atuação da rede de enfrentamento aqui do estado, no que tange à violência sexual infantil, né, de crianças e adolescentes aqui em Pernambuco. E hoje nossa conversa, nosso bate-papo vai ser com a professora Valéria Nepomuceno, que é da UFPE, do grupo GCRIA, que já já ela vai falar um pouco mais o que é o GCRIA, como funciona. A gente vai convidar agora a professora Valéria a entrar em nossa live e vamos começar a nossa conversa de hoje. Olá, professora, boa tarde. Boa tarde, Lenil, tudo bom? Tudo bem? E aí, tá escutando direitinho? Tá escutando? Não estou escutando tão bem você. Eu estou lhe Mesmo probleminha escutando. de ontem à noite. Aham. Eu estou lhe escutando bem. Ah, que bom. Estou. Se a senhora não tiver, a senhora fala que aí eu repito, tá? Tá certo. Então, eu estava falando, né, um pouco da nossa conversa de ontem com Mana da rede, né, sobre a atuação da rede aqui em Pernambuco. E hoje nós vamos continuar essa conversa sobre. Hoje a nossa temática, né, abuso e exploração sexual infantil em tempos de pandemia. Mas antes eu queria só falar um pouco, professora, o que é, né, essas lives, qual a proposta dessas nossas lives que o Giral vem realizando com convidados, feito a senhora e feito humana, né, da rede. É um projeto, uma ação do Giral, que é o Educar para Proteger, é o segundo ano que a gente realiza, que é um evento que trata, né, que traz essa temática do abuso e da exploração, levando em consideração o 18 de maio, né, um mês que se trabalha muito isso em todo o Brasil. E aí, desde o ano passado, a gente vem realizando essa ação que já está no nosso calendário anual. E o Giral, falar um pouco também do Giral, né, o que a gente vem fazendo nesse tempo de pandemia, né, onde as atividades dos projetos, as crianças, os atendimentos não estão acontecendo presencialmente, né, estão acontecendo mais remotamente. E aí nós estamos com nossa equipe, né, fazendo esse atendimento telefônico, esse atendimento assistencial e psicológico e pedagógico às famílias, às nossas famílias dessas crianças, com atividades pedagógicas. Também estamos no cadastramento, fazendo doações de alimentos para essas famílias e também distribuição de livros, né? Livros para as crianças também terem para ler em suas casas. Tudo isso acompanhado pela nossa equipe, que está se dividindo tanto uma parte em casa quanto aqui na nossa sede, aqui no Giral. E aí nós estamos dando continuidade a esse atendimento às nossas famílias. Então, dito um pouco isso, eu me apresentar, né? Não falei ainda. Eu sou Leonildo Moura, sou presidente daqui do Giral e vamos iniciar mais essa nossa live. E aí eu gostaria que a senhora, por favor, se apresentasse e aí já falar um pouco, né, dessa parceria que nós temos, inclusive, né, já tivemos um bom contato a partir de Cíntia Sarinho, do Canal Futura, que foi essa ponte que nos levou até a senhora, e aí falar um pouco do GCRIA, né, que é esse grupo que a senhora coordena aí na universidade.
Boa tarde para você, para toda a equipe do Giral e para todo mundo que está assistindo essa live, né? Em tempos de pandemia, o diálogo tem que ser por aqui, né? Isso. Olhe, o grupo de pesquisa, o nome é enorme. Eu sou Valéria Nepomuceno, sou professora lá no Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, e desde Uhum. 2014 nós fundamos, junto com a professora Miriam Padilha, né, e outras professoras, o grupo de estudos, pesquisas e extensões no campo da política da criança e do adolescente. Então, é um grupo de pesquisa formado por professoras, por profissionais, né, já graduados, assistentes sociais, pedagogos, e estudantes da graduação de serviço social. É um grupo muito grande e que se divide em áreas de pesquisa um pouquinho diferente, todas no campo da criança e do adolescente, né? Uhum. Nós atuamos principalmente realizando pesquisas e extensões nesse campo da violência sexual, né? Fazemos outras coisas, mas para o mês de maio vamos falar do que a gente anda fazendo nessa área da violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, desde 2004, nós já surgimos promovendo um curso de extensão, na época, voltado para a questão da violação dos direitos humanos de criança e adolescente no contexto da Copa do Mundo, de 2014. Então, nós Uhum. estamos sempre acompanhando os principais problemas e impactos na vida das crianças e dos adolescentes, né? Então, nós fazemos muitas extensões. Ano passado, fizemos uma extensão maravilhosa, que foi junto com alunos da graduação e as professoras de um CEMEI, lá, o CEMEI professor Paulo Rosas, que é um CEMEI que é uma parceria entre a Universidade Federal e a Secretaria da Educação do município. Então, trabalhamos com estudantes de pedagogia, estudantes de serviço social, com professoras do CEMEI, foi maravilhoso na área da autoproteção de crianças. E o ano passado também nós realizamos uma pesquisa sobre violência sexual no estado de Pernambuco, e daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre elas, já que a gente vai tratar desse tema. Eu vou trazer algumas informações da pesquisa que eu acho que são relevantes para o nosso diálogo. Tá bem, professora, muito obrigado. Eu só peço para a senhora baixar um pouquinho a câmera para a gente ver seu rosto melhor, porque o pessoal aqui na live está pedindo para ela enxergar melhor. Isso, descer o celular um pouquinho. Isso. Tá, só um minutinho, que eu fiz toda uma engenharia aqui. Não Sim, tem problema. Tá melhor assim? A gente já está conseguindo lhe ver melhor, perfeito. Tá melhor? Quer que eu recue mais? Tá melhor. Já tá bem melhor. Pronto, perfeito assim. Tá bom? Pronto. Ótimo. Isso, assim tá bom. Só para a gente continuar nosso bate-papo, nossa conversa, eu vou fazer só alguns registros aqui de algumas pessoas que estão acompanhando nossa live, né? A Raquel Paiva, ela é assistente social do TSJP, da comarca de São Bernardo do Campo. Marisa, psicóloga judiciária do Fórum de Águas de Lindóia, interior de São Paulo, também está acompanhando a gente. Mandar um abraço pessoal. E a Moema, que é assistente social de Timbaúba, né? Algumas pessoas que já estão aí acompanhando nossa conversa, nosso bate-papo sobre esse tema tão importante, né? Então, vamos lá, né, professora, continuar. Sim, e aí a senhora falou um pouco mais, quem participa, professora, do GCRIA, né? Como faz para participar e quem são as pessoas que hoje integram? Existem participantes e outras instituições que integram esse grupo de estudos? As pessoas que participam, geralmente, o que é que acontece? Nós temos estudantes da graduação. Esses estudantes da graduação começam a participar enquanto estudantes, bolsistas de extensão ou de pesquisa, e colam grau, começam a sua vida profissional como assistentes sociais e continuam no grupo, continuam pesquisando. Muito depois, nós temos hoje a satisfação de ter duas integrantes do grupo fazendo mestrado na pós-graduação em serviço social,
nós fomos criando laços e as pessoas continuam participando do grupo. Mas o grupo também se abre para a participação de profissionais, né? Não é só um grupo para profissionais do serviço social, a gente sempre dialoga com outras áreas do conhecimento, a gente acha isso muito importante, e a gente começa, as pessoas entram em contato, e a gente começa a dialogar para ver se os interesses, né, da pessoa correspondem às nossas áreas de atuação. Perfeito, muito bom. Então, vamos lá entrar um pouco mais nessa nossa temática, né, nessa nossa conversa, que é o abuso e a exploração sexual nesse período tão difícil que a gente está vivendo, né? Que é a pandemia, que é todo mundo dentro de casa, e aí a gente sabe que muitas coisas começam a existir, né? A violência doméstica e também, claro, o que traz a nossa temática é esse abuso e a exploração. Então, nesse período de pandemia, professora, há informações ou dados sobre casos de abuso e exploração infantil, sexual infantil, se aumentou, se diminuiu, o que os órgãos fiscalizadores ou as organizações que trabalham na área falam sobre isso. Não sei se é cedo ainda para falar, mas assim, como a senhora vê se já existem alguns dados relacionados a isso? Certo. Antes eu queria agradecer devidamente, né, o convite para participar. Eu tenho uma admiração, quero dizer, assim, muito profunda e sincera pelo trabalho do Giral. É um trabalho muito sério e comprometido, e eu valorizo bastante as instituições e as pessoas que, de fato, organizam seu trabalho, fundam organizações, instituições, para atuar na causa da infância e da adolescência. Então, reforçar minha admiração pelo trabalho de vocês, né? Obrigado. Principalmente aí, não só em Glória do Goitá, mas em toda a região da Bacia. E antes de responder sobre números, eu queria já começar. Eu acho que é importantíssimo a gente, quando vai discutir, a gente está discutindo a pandemia, mas antes da gente chegar na pandemia, a gente precisa reforçar, lembrar que os direitos das crianças e dos adolescentes já estavam violados antes da pandemia. Isso é muito importante, para a gente não achar que todo o problema na área da criança e do adolescente hoje, no Brasil, em Pernambuco e nos nossos municípios, são causados pela pandemia, né? A pandemia agrava. Mas se a gente pensar nas condições de moradia, a maioria das moradias sem água encanada, sem esgotamento sanitário, né? sem as crianças terem direito ao lazer, ao esporte, porque nas suas comunidades não tem área para lazer, não tem área para esporte, né? São muitas casas pequenas, isoladas, poucos cômodos, quer dizer, essa realidade, ela já existia no Brasil, e não é de hoje, né? O Estado está completando 30 anos esse ano, em 13 de julho, e nós não conseguimos, na verdade, garantir aqueles direitos fundamentais, que são os direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. Então, em Pernambuco, nos nossos municípios, você que conhece bem aí os municípios da região, né? Você sabe que esses direitos não estão garantidos. As crianças têm esses direitos violados. O que é que acontece? É que agora ficou explícito demais. Não tem como camuflar, não é? A gente está com a mídia o tempo todo dizendo que a gente precisa, todo mundo, todas as famílias, ficarem isoladas, manter o distanciamento social, desenvolver práticas de higiene, lavar as mãos, lavar os alimentos, lavar a casa, quer dizer, nós somos bombardeados por medidas de prevenção importantíssimas, mas que são colocadas como se todas as famílias elas estivessem nas mesmas condições socioeconômicas para atender aquelas recomendações. E isso não é verdade. Isso. E fica explícito agora. E aí a gente... Fica explícito. Não, e aí a gente traz... O problema fica gravado.
né? É, Está agravado. lugares que só tem um cômodo para uma família de 9, 10 pessoas, né? É muito importante isso que a senhora traz. Está cortando, eu não te ouvi direito. Pois não, eu falei assim que isso que a senhora traz é muito importante e as casas que às vezes só tem um único cômodo, né, para uma família enorme. Isso, exatamente. Então, toda essa situação, né? O desemprego já estava em alta, né? Mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, né? Então, essas crianças, as suas famílias, já não tinham o sustento e as suas necessidades básicas garantidas antes da pandemia, né? Nós tivemos, é muito importante a gente lembrar e reforçar a emenda constitucional, a emenda constitucional 95, que limitou os gastos públicos em algumas políticas sociais, e a gente precisa lembrar que a saúde, a política pública de saúde, a política de assistência social, elas foram muito impactadas pelo corte de recursos nessa área. Então, veja, antes da pandemia, tanto é que a pandemia, por conta da Covid-19, chega nos estados e provoca também esse impacto todo, porque pega um SUS desestruturado, né? Pouca equipe, pouco equipamento, sem as unidades, sem a equipe qualificada, pega a política de assistência social, que nessa hora tinha que ser fortíssima para dar as condições de proteção para as famílias, para as crianças, adolescentes, com recursos que vêm sendo cortados desde 2016, cortes graves na política de assistência social. Quer dizer, a gente tem um cenário, uma conjuntura no Brasil, que faz com que, ao chegar a pandemia, tanto isso fica mais explicitado, como fica muito mais agravado, porque nós não temos políticas públicas que dêem um suporte a essas famílias, a essas crianças e a esses adolescentes, né? Então, o que isso significa? Significa que a probabilidade dessas famílias pobres, das crianças das famílias pobres e adolescentes serem mais atingidas pela pandemia, né, sofrerem adoecimento e as consequências disso, elas são muito maiores, né, muito maiores, por conta de todo esse contexto que eu falo. Eu tenho ouvido e tenho lido informações, mas eu não sei os números. Eu até tentei procurar, antes da gente começar, os dados do Disque 100, né? Porque a própria ministra Damares fala no aumento da violência doméstica, mas o que a gente tem é um aumento, o número bruto da violência doméstica contra pessoas idosas, contra mulheres, contra pessoas com deficiência e crianças ainda. O número do aumento da violência, e principalmente a violência sexual, em relação específico, em relação à criança e adolescente. Agora, o que a gente já sabe é que há o aumento sexual contra a criança e adolescente, das violências, né? Mas como a gente está tratando aqui da violência sexual, da violência sexual, claro que tem um aumento. E por que é que esse aumento ocorre? Ocorre porque as instituições de proteção estão fechadas, ou estão funcionando parcialmente, ou estão trabalhando o trabalho remoto, à distância, né? As instituições, escola, as unidades de saúde, as ONGs, elas para a proteção de crianças e adolescentes, porque às vezes nesses espaços as crianças compreendem o que é uma violência, porque muitas vezes elas não sabem que estão vivendo uma situação de violência, inclusive a própria violência sexual, o abuso sexual. Essas instituições, elas têm a oportunidade de tomar esse conhecimento, de conhecer e de fazer e revelar o que está acontecendo. O funcionamento dessas instituições, ela é fundamental para a proteção da criança, para a garantia dos seus direitos. Então, nós estamos num contexto em que essas instituições não estão funcionando plenamente,
ou estão fechadas. Esse é um dado que faz aumentar o número de violência. Nós temos uma outra coisa importantíssima, que é o maior número de violência sexual contra crianças e adolescentes acontece em Pernambuco, mas isso é um fenômeno no Brasil todo, mas aí eu vou falar de Pernambuco, porque a pesquisa que nós realizamos no ano passado, que foi uma pesquisa sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em Pernambuco, foi uma pesquisa em parceria com a Rede de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes de Pernambuco e o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o SENDEC. Né? Nós executamos a pesquisa e os dados que nós coletamos de 2018 da Polícia de Pernambuco, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, revela que 74% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em Pernambuco, registrados em 2018, foram casos que ocorreram na residência das crianças. Então, num contexto de pandemia, onde em 2018 nós já tínhamos 74% dos casos ocorrendo nas residências, né, e o abusador, o agressor, é um membro da família, né, um parente, geralmente uma pessoa próxima da criança, nesse contexto de isolamento, em que a gente precisa ficar em casa, essas crianças estão mais vulneráveis a sofrerem a violência sexual. Então, nós temos já 2 indicadores fortíssimos de que a violência sexual tem aumentado e vai aumentar. As instituições que não estão funcionando plenamente, a maior presença desses abusadores em casa. E se você associa o fato das crianças estarem mais em casa e próximas desses abusadores, e o fato das instituições, inclusive de denúncia das violências, não estarem funcionando plenamente, a gente tem um outro elemento, a sensação dessa pessoa, desse abusador, eu vou falar no masculino porque a maioria são homens, então, de que há impunidade. Então, há um incentivo maior à prática principalmente do abuso sexual, né? Nesse caso, do que a gente está falando. Então, esse é um terceiro elemento. Um terceiro elemento que eu queria trazer, que a gente tem conversado pouco ainda, são os crimes, né? Na Espanha, na Itália, eles já estão coletando os dados, os órgãos de acompanhamento desses crimes cibernéticos no país, na Espanha e na Itália, já demonstra que na primeira semana da decretação, da declaração de emergência e do isolamento social, nesses países, na primeira semana, no primeiro mês, os dados é que quase 25% de um aumento desses crimes. Então, as pessoas, né, aquelas pessoas que estão envolvidas, tanto no comércio, né, dessa pornografia infantil, como no uso, né, o demandante, o que compra o uso das imagens, dos vídeos de crianças num contexto sexual, né, aproveitam esse momento que as pessoas estão mais isoladas, não estão trabalhando, estão com mais tempo, alguns, né, com mais tempo ociosos, para esse tipo de diversão criminosa. Então, nós temos que começar. E a polícia, com certeza, a Polícia Federal, a Polícia Civil deve estar atenta a isso, que é o aumento desses crimes cibernéticos, né? E eu queria chamar a atenção para um último elemento, que é a questão da exploração sexual. Porque a gente fala o tempo todo assim, o abuso sexual vai aumentar. Porque, na verdade, Leonildo, nós temos um registro muito maior, assim, estupidamente maior, de casos de abuso sexual. Né? A pesquisa que nós realizamos é impressionante. Os dados que nós pegamos, levantamos da Polícia Civil, os dados que nós coletamos da Secretaria Estadual de Saúde, os dados dos CREAS, né, da assistência social, todos eles revelam cerca, assim,
de 0,6% a 2% de denúncias, de notificações de exploração sexual em Pernambuco. É como se Pernambuco não tivesse exploração sexual de crianças e adolescentes. Assim, né, que os números revelam. Mas a gente sabe que isso é uma subnotificação tremenda. Né? Com certeza. E o que isso faz? Porque quando a gente pensa na pandemia e pensa que as pessoas estão em casa, a gente só se lembra do abuso sexual. Mas a gente precisa entender que o agravamento daquela situação de desemprego que nós tínhamos, de subemprego, a situação com a pandemia, as pessoas sem poderem trabalhar, não pode trabalhar, não pode sair para trabalhar, para fazer os seus biscates, né, como se diz, o seu trabalho informal. Essas pessoas, a renda dessa família é extremamente impactada. Essa família vai estar com uma menor renda, precisando aí de uma política pública forte, de renda mesmo, de dinheiro para essas pessoas se alimentarem, atenderem suas necessidades. Com a renda, nem todos conseguiram o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial também não cobre as necessidades das famílias. Nós temos aí uma grande vulnerabilidade de inserção, principalmente das meninas, em situações de exploração sexual nos municípios. Aumentar a renda da família, por conta da fome. Os recursos que as famílias estão recebendo não conseguem manter um mês de alimentação de uma família popular, né? De uma família. E das famílias que estão recebendo também. Ajuda, contribui. Resolve, não. Então, nós temos tanto a questão do trabalho infantil, uma ameaça forte, como a inserção de meninas na exploração sexual. Um aumento. Perfeito. Professora, estão perguntando nos comentários onde podem encontrar essa pesquisa que a senhora está citando aí. Tá. O relatório ficou pronto, assim, porque a gente precisa do parecer da universidade, né? Precisa tudo organizadozinho para poder divulgar. O relatório está pronto, quem quiser só entrar em contato com o GCRIA, comigo, que a gente disponibiliza. O meu e-mail é Valéria, N de navio, T de tatu e M de Maria, @gmail.com. valeriantm@gmail.com. Só escrever para mim e a gente caminha. Nesse tempo de pandemia vai ser assim. Perfeito. E aí eu peço, Cléo, nossa psicóloga, que ela está registrando tudo, ela coloca aí também o seu e-mail e depois o pessoal pode acessar o próprio Instagram do GCRIA, né, para falar com vocês pelo direct. Gostaria também só de fazer alguns registros novamente, né, que Rosana Queiroz, do CRES de Timbaúba, está acompanhando, a Denise Campos, do SEDICA, Maria dos Anjos, de Rondônia, e Cíntia Sarinho, nossa parceira, está aqui conosco também, acompanhando, nossa grande colaboradora, né, no Crescer Sem Violência, em todos os projetos que a gente vem realizando há mais de 10 anos com o Canal Futura, na pessoa de Cíntia Sarinho. Mandar um abraço aí para ela. Continuando, né, nossa conversa, e aí, professora, agora eu queria que a senhora falasse um pouco, nesse período de distanciamento, né, social, onde as pessoas estão dentro de casa, né, de sua residência, onde deveria ser um lugar seguro e protegido, né, para as crianças. Por que devemos nos preocupar com o abuso e com a exploração? Porque é uma contradição, né? Se a gente acha que elas estão dentro de casa, né, que estariam mais seguras, por outro lado, a gente percebe que não é tão assim, né? Existe esse abuso e essa exploração. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. A gente tem, né? A gente aprendeu a dizer para as crianças que o perigo está fora de casa. Exato. O perigo está sempre fora de casa. E isso não é verdade. As crianças não com isso,
elas não aprendem a se defender, a se autoproteger da sua casa, da escola, da creche, né? E todos esses espaços onde ela pode ser vítima de uma violência. Isso. Então, nem sempre a casa é o local mais seguro para essa criança, para esse adolescente. Isso nós já temos muitos estudos. Eu acabei de falar da pesquisa em que a gente tem 74% dos casos de violência sexual em Pernambuco registrados na polícia no ambiente da residência, e o agressor é das relações familiares. Então, a gente precisa ter muito essa clareza. A casa, o ambiente da família, às vezes, ele não protege. E aí eu queria já trazer um assunto que eu também acho que é bem importante. Como a gente está nesse isolamento, a gente precisa que as famílias, e eu sei que o que eu vou falar é muito difícil, porque as crianças estão muito impactadas com esse isolamento. Os adultos também, as mulheres, a maioria das nossas famílias são chefiadas por mulheres, mulheres que precisam trazer o alimento para dentro de casa, precisa cuidar da educação da criança, precisa cuidar da vestuária, precisa cuidar das suas condições de higiene. Quer dizer, nós temos adultos que também estão estressados, né? Estão emocionalmente também impactados por essa situação de ameaça à vida, né? À vida de todo mundo, e de seus familiares, e de suas crianças, de seus adolescentes. Então, mesmo assim, eu queria sugerir, orientar, que as famílias, todos, precisam, nesse momento, ter um olhar mais atencioso, né? Para ter um pouco mais de paciência, entendendo que ela também, não é porque ela é criança, porque às vezes a gente acha, ela é criança, ela não está entendendo o que está acontecendo, ela está entendendo do jeitinho dela como criança. Também eu estou falando aqui a criança na primeira infância, os adolescentes já têm uma compreensão um pouco melhor, mas as crianças pequenas, elas percebem o que está acontecendo, elas ficam extremamente estressadas, elas não estão indo para a escola, elas não estão podendo brincar com seus colegas, Exato. elas não estão podendo ver seus avós, tios. Quer dizer, a gente está numa situação que também a criança fica muito sensibilizada. E a gente precisa que esse adulto entenda isso, se acalmem e acompanhe um pouco mais esses sinais que a criança está dando, né, de estresse, de impaciência, de raiva. É preciso conversar ainda mais com a criança, então a gente precisa abrir muito espaço para as crianças, que é para elas, inclusive, trazer dúvidas que ela tem sobre essa situação, sobre o que é o isolamento, por que a gente está nessa situação de pandemia, quer dizer, na medida da compreensão da faixa etária, né? A gente precisa, adulto, evitar também, eu acho que é importante, Leonildo, a gente ter muita clareza disso. As crianças não podem ficar expostas às notícias, a todo tipo de notícias sobre a pandemia, né? Sobre a situação do seu município, quantos morreram, sobre aquelas cenas dos velórios, dos enterros, que aquilo ali é muito impactante para uma criança. A gente precisa ter esse cuidado. Então, a família precisa o tempo todo estar muito atenta a essa condição da criança e mais atenta ainda para os sinais, que podem ser sinais, algum tipo de violência. Eu não gosto de dizer uma coisa desarticulada da outra, porque fica parecendo que aquela manifestação é indício sempre de que está ocorrendo uma violência sexual. E não é assim, né? São vários indicadores, mas a maioria deles são comportamentais, que nesse contexto a gente pode confundir, né? Porque a gente pode pensar que ela está sendo vítima de uma violência sexual, mas, na verdade, é esse contexto de isolamento, né, que afeta muito. Mas a gente vê o comportamento. Se é uma criança muito
comunicativa, brincalhona, bem-humorada, e ela se fecha, ela muda os seus interesses, apresenta uma sexualidade fora da sua faixa etária. Tem vários indicadores, e aí eu não vou listar, porque, né, não temos... Existe agora indicadores físicos, aí que são talvez mais também, dá para se perceber na hora que vai dar um banho na criança, na hora que vai trocar, vestir, ver se ela tem algumas reações, se ela sente dor, se ela não tá querendo que se dê o banho, ou qualquer coisinha, também ficar um pouquinho alerta a essas situações, né, que são umas situações, vamos dizer assim, indicadores mais físicos, né, não são do campo mais emocional, comportamental. Então, existem essas questões que a família, eu sei que é muito, muito peso para a família nessa situação que a gente está vivendo, mas tem como, porque nós adultos somos responsáveis por proteger essas crianças. Então, não tem como, a gente tem que se acalmar, a gente tem que assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade de protetor dessas crianças. Quando nós não conseguimos, como nós não temos as informações, quando a gente tiver dúvida, precisamos procurar ajuda. Então, isso não significa que a família é uma família desatenta, nada, muito pelo contrário, é uma família responsável, que dá conta de que ela sozinha não está conseguindo resolver a situação, então ela precisa procurar ajuda. Então, se ela está aí em Glória do Goitá, ela procura vocês no Giral, procura o Conselho Tutelar, procura o Conselho de Direito, né? E conversa sobre aquela situação e pede uma orientação, pede um encaminhamento, né? Isso é importante, a gente precisa também ter essa disposição. Mas, assim, não tem como fugir, o adulto ele é responsável pela criança, e nesse momento, é muito importante a gente chamar a atenção da comunidade, da sociedade em geral, porque eu estava falando há pouco do aumento, do provável aumento, não tem como não acontecer, na verdade, da violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas aumenta também uma outra coisa, que já é, assim, muito grande no Brasil e em Pernambuco. É a subnotificação. Porque os números, eles são grandes, são assustadores, né, da violência sexual no Brasil e Pernambuco. Mas a subnotificação, ela ainda é maior, não é? Nós não temos certeza de que número real é esse da violência sexual cometida contra crianças e adolescentes. Eu queria até trazer, eu anotei aqui para trazer para vocês da Mata Norte, né? Na pesquisa, a Mata Norte está ali na região de desenvolvimento 4. E nós pegamos os números dos CREAS, né? Nós fizemos uma análise dos atendimentos dos CREAS de 2018, de Pernambuco, os CREAS de Pernambuco. Então, nesses dados aí da região de desenvolvimento 4, por exemplo, os CREAS, 49,17% dos casos dos atendimentos dos CREAS. Quase 50% dos casos são casos de Glória do Goitá. Eu achei importante trazer essa informação. Depois vem Carpina, com 8,56%, Nazaré da Mata, com 7,46%. Né? Então, de toda essa região, Leonildo, a gente tem 11% dos casos são de abuso sexual e 1% de exploração sexual, da região da Mata Norte. É uma subnotificação. Se eu te perguntar, se for investigar a região, a gente sabe que a gente não tem, né, um número tão pequeno de casos de exploração sexual. Então, isso aqui serve, né, esses números servem para a gente dizer,
a primeira importância da mobilização da comunidade, da sociedade, por exemplo, de Glória do Goitá, né? Para se mobilizar, para enfrentar essa violência sexual contra crianças e adolescentes, que sempre esteve num número subnotificado. E no contexto da pandemia, em que as pessoas recebem menos estímulos para denunciar, e as instituições não estão funcionando plenamente, os conselhos tutelares em cada município, eles terminam implementando uma dinâmica de funcionamento, ou por plantão, ou trabalho remoto, ou revezamento do grupo, né, dos conselheiros. Então, a gente tem, assim, a comunidade fica também sem saber a quem recorrer. Então, precisamos ter uma campanha de comunicação muito clara de que instituições estão funcionando, qual é o horário, quem procurar. Então, os municípios precisam fazer isso urgentemente, porque as crianças, enquanto nós estamos aqui na live, estão sofrendo violências, e não é só sexual. E elas precisam, nesse contexto de pandemia, mais do que nunca, elas precisam as famílias precisam ser informadas, a comunidade precisa ser informada de onde buscar a ajuda e de onde fazer a denúncia. Porque não é porque nós estamos numa pandemia que a gente não está, as crianças não deixam de sofrer violências, né? Os crimes estão ocorrendo e a gente precisa. Nessa hora, eu queria reforçar que a gente precisa ter a comunidade, a sociedade, inclusive pressionando o poder público para que as equipes, que ninguém quer que nenhum profissional seja contaminado, adoeça. A gente quer que as equipes de atendimento possam fazer realmente revezamentos, que trabalhem com todos os equipamentos de proteção que precisa. Então, a gente precisa exigir do poder público que esse funcionamento dessas instituições de proteção da criança e do adolescente continue funcionando e com todas as condições de infraestrutura, para que o trabalho continue, porque as crianças não pararam de sofrer violência. Exatamente, com certeza. Muito bom. Fazer só mais alguns registros, né, que estão falando aqui com a gente, gostando muito dessa nossa conversa, né, desses dados, dessas informações que a senhora traz. Chiquinho, do Afoxé, Alafim. Também Maria Moura, ela é gerente de proteção social de média complexidade de Olinda, ela está aqui com a gente também. E Águida Yasmin, assistente social do CRAS de Timbaúba, e sua ex-aluna, ela pediu para dizer que está acompanhando. E o pessoal do Galpão das Artes. Um abraço, né? O pessoal do Galpão das Artes. Galpão das Artes de Limoeiro, nossa instituição parceira também. E aí, professora, continuando, na verdade, assim, é um pouco difícil falar, mas o que fazer quando o próprio agressor está dentro da própria casa ou na família, né? E aí, já emendando a pergunta, se existe minimamente um perfil desse agressor, ou não, se não existe, a gente não consegue identificar. Se a pessoa não consegue, eu não vi o final, Leonildo. Isso, se existe um perfil desse agressor, como é que a gente consegue, se qualquer um consegue identificar, né? Se existe um perfil mínimo. Se consegue os sinais da violência, é isso? Aquilo que eu já tinha falado? Isso, não, seria qual o perfil desse abusador? Tá. Na pesquisa também, porque é bom falar da pesquisa, porque é uma coisa concreta, a gente não está falando, né? A gente está falando de Pernambuco e de vários registros da política de saúde, de segurança pública, da assistência social. Todos os dados, inclusive das instituições que nós entrevistamos, todos esses dados, eles revelaram que o abusador, em sua maioria, nos casos de violência sexual, são homens. Homens adultos e das relações familiares. Então, pai, avô, padrasto, a maioria dos registros da assistência social, da polícia,
e da saúde trazem essa informação. Então, a gente já sabe, o que a gente precisa reforçar é que a denúncia ela pode ser anônima. Isso é importante. Por aquilo que você tinha perguntado. Como é que a gente faz se o agressor, essa pessoa que está cometendo um crime contra a criança, ela está dentro da casa, né? Como é que uma mãe, uma tia, uma filha mais velha, um filho mais velho pode fazer essa denúncia? Então, ele pode telefonar anonimamente para um conselho tutelar do seu município, para o DICSEM. É importantíssimo que dê o máximo de informações, evidência, né, o endereço, se tiver nome das pessoas também, né, para que os órgãos possam atuar, as instituições responsáveis possam atuar. Porque nós eu não estou pedindo para que a comunidade, de que as pessoas, as outras famílias, que estão percebendo que a criança está sendo vítima de violência, assumam um papel de polícia, não é isso. É um papel responsável, de compromisso com a infância, fazer a denúncia aos órgãos, e cobrar, e acompanhar, porque não é para o Disque 100 e a gente não acompanhar qual é o encaminhamento que está sendo dado ao caso, porque na medida que você faz a denúncia para o Disque 100, a gente espera que o Conselho Tutelar do município seja informado, que a Polícia do Estado seja informada, Ministério Público, então há uma série de outras, que um simples telefonema pode salvar aquela criança daquela situação de violência. Às vezes, essa falta de sobre o encaminhamento que o Disque 100 ou o próprio Conselho Tutelar dá ao caso, faz a gente pensar de que, poxa, não adianta, então, eu denunciar, porque eu não sei o que é que mudou muito a situação. Então, nós precisamos ligar, perguntar, você recebe, quando liga para o Disque 100, um protocolo da sua denúncia. Então, esse é o papel cidadã, né, na proteção dos direitos da criança. A gente precisa assumir isso, né, toda a sociedade. Perfeito. Professora, eu vou fazer uma pergunta aqui do pessoal que está participando na live, tá? A senhora está me escutando bem? Está me escutando? Não. Não? Então, o pessoal está fazendo pergunta, eu vou fazer para a senhora, tá? Não está escutando? Não sei qual é a pergunta. Não, mas a senhora está escutando? O que é que estão perguntando? Então, Alguém estão perguntando aqui, em algum período da nossa democracia, tivemos índices de exploração sexual mais próximos da realidade de hoje? Não entendi. Não entendeu? Não consegui. Mas está cortando. A senhora não está entendendo, então não está me escutando. Está cortando aí, eu não escuto, não consegui entender o que você diz. Quer escrever aqui no comentário? Tá, um minutinho só, viu? Agora, quando você escreve aqui no comentário, eu posso falar sobre uma outra coisa, para o tempo não acabar e eu esquecer de falar. Tá certo. Então, se tu puder escrever aqui a pergunta que eu gostaria de responder, né? Eu queria lembrar de como é importante nesse contexto a gente quebrar o preconceito com relação à educação sexual de crianças e adolescentes, né? Porque ajuda muito, não é que tire a responsabilidade do adulto, mas ajuda bastante quando a criança conhece o seu corpo, quando a criança sabe quais são os toques, que são toques permitidos e os não permitidos,
quando ela sabe quais são as partes do seu corpo que são públicas, as que são privadas, né? Quando elas entendem, conseguem perceber um ato como um ato de afeto e quando é um ato de violência. Então, mesmo as crianças pequenas, elas precisam ser orientadas. Infelizmente, o contexto do Brasil hoje, com esse discurso muito extremamente conservador, faz com que a gente não se abra para um direito da criança, que é os direitos sexuais de criança e adolescente. A gente é criança e adolescente. Aí as pessoas pensam que a gente está falando que a criança tem direito de fazer sexo. Não é isso, né? A criança tem direito ao seu pleno desenvolvimento nesse campo da sexualidade, né? Ela precisa conhecer o seu corpo, conhecer esses sinais, né? E ela precisa... Tudo isso ajuda bastante para que ela possa também ser orientada a quando ela achar que aquela situação é uma situação de ameaça, ela fale para alguém da sua confiança. Ela só vai conseguir fazer isso se ela compreender, se ela tiver informações, não é informações sérias. Existem muito material pedagógico importantíssimos, né? Graças, né, que a gente tem isso. Nós temos o próprio Canal Futura tem um material riquíssimo, né? O projeto Crescer Sem Violência, o que exploração é essa, que abuso é esse. Quer dizer, você tem muito material que está disponível hoje na internet, que a família pode ler primeiro, se orientar, e pode começar a dialogar com as suas crianças. É fundamental, porque ela não vai trazer para a família aquela situação que é uma situação de violência, porque ela não compreende, e ela não tem que compreender, porque ela é uma criança, ela não que ela consiga captar que ela está passando por uma violência. Mas se ela for bem orientada pela família, pela escola, ou por um projeto social como o de vocês lá, aí do Giral, ela pode sim entender que aquilo, ela desconfia que aquilo não deveria ser aquela situação não poderia ser assim, e ela vai falar para um adulto de confiança. Isso é extremamente importante. Numa situação dessa de pandemia, do isolamento, de que as pessoas estão no distanciamento, veja como isso poderia ajudar nas denúncias de violência. Mas, infelizmente, por conta do preconceito, de uma postura extremamente conservadora da sociedade, a gente não se abre para conhecer o que é isso, o que são os direitos sexuais de criança e adolescente. É fundamental a gente abrir a nossa mentalidade, abrir o juízo, né, para essas questões. E a pergunta? Então, a senhora está me escutando agora, não? Continua sem me escutar? Continua sem me escutar? Está cortando, mas eu já estou escutando um pouquinho melhor. Está escutando? Então, eu até mandei para o seu WhatsApp aí. Mas vou tentar fazer aqui, se a senhora me escutar, tá? Certo? Não está escutando. Está cortando, mas eu consigo pegar algumas palavras. Vamos tentar aí. Qual é a questão? Então, estão perguntando se em algum período da nossa democracia, tivemos índices de exploração sexual mais próximo da realidade. Se em algum outro período da democracia tivemos esse índice de abuso de exploração sexual, como temos hoje. Exploração sexual contra quem? Isso, se a gente tem, se em algum momento da nossa democracia, se nós tivemos índices iguais aos de hoje. Eu não entendi. Não entendeu? Não entendi. Sei que é uma questão sobre exploração sexual. Isso. Criança, mas eu não sei qual é, não consegui. O pessoal mandou aqui no bate-papo, a senhora não consegue acompanhar porque são muitas perguntas.
São muitos comentários, aliás. A senhora não está escutando. Não entendi. Não, está cortando muito. Eu não consigo entender. Só eu consigo estou entender que escutando. é sobre exploração Eu sexual. estou escutando, perfeito. Tá, então, de qualquer forma, a gente envia depois para a senhora e aí a senhora responde e a gente pode colocar nos comentários da nossa live. Tá certo. Tá? Entendeu? Consegui entender um pouco. A gente coloca nos comentários depois. Isso. Isso. E aí eu queria que a senhora fizesse essas considerações, das suas considerações. Certo. A gente está finalizando, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar vocês do Giral, que têm cumprido um papel extremamente importante na região, e dizer que esse é um momento em que a gente precisa ficar mais atentos ainda à situação das crianças, renovar nosso compromisso na defesa dos seus direitos, na proteção dessas crianças, exigirmos do poder público que dê as condições, mesmo no contexto da pandemia, para que essas crianças não sofram mais ainda os impactos, né, as consequências dessa situação, né? Porque a gente falou da violência sexual, mas tem muitos outros impactos, como a questão da educação, a merenda escolar. Então, são muitas dificuldades que a maioria das nossas crianças estão passando, e adolescentes, e nós, a sociedade, e as instituições públicas, né, precisam cumprir o seu papel. Perfeito. Professora, gostaria de agradecer. Antes de finalizar, dizer que Cíntia está lembrando que as séries, né, os vídeos do Futura, que exploração é essa, que abuso é esse, estão todos disponíveis, né, de forma gratuita no Futura Play, no site do canal Futura, futuraplay.org, e aí vocês podem ter acesso a tudo isso. Agradecer a sua participação, né, nossa convidada especial, muito obrigado. Com certeza, nossa conversa foi muito boa, né, vai nos ajudar muito. E dizer que amanhã nós temos mais, a gente continua com as lives. Amanhã é com Valdiane Soares, nós vamos conversar um pouco sobre abuso infantil, leve isso a sério, isso é sério, e aí conversar um pouco com ela amanhã. Agradecer a senhora, muito obrigado a sua disponibilidade, ao GCRIA, dizer que o Giral, é muito feliz em poder ter essa parceria com vocês. Eu sei que a senhora pode estar escutando pouco, né, que está cortando, mas deixar o nosso agradecimento e sigamos em frente nessa luta diária que é o abuso e exploração infantil. Tá certo. Obrigada pelo convite. E que todos fiquem bem, se cuidem e possam se proteger. Tchau. Tchau, pessoal.